Começa agora mais um Juca Kfouri entrevista na sua TVT. E hoje, às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro e seus parceiros sobre se transformarão ou não em réus pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, eu vou conversar com o ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, com o professor de Direito Internacional da Universidade de Brasília, com o mestre pela Universidade de Essex, na Inglaterra, e também doutor pela Universidade pela Ruhr-Universität Bonn. E se as pronúncias estiverem todas erradas, ele já me corrige antes de responder a primeira pergunta, que é a seguinte: ministro Eugênio Aragão, lhe agradecendo muitíssimo por seu tempo. Vivemos no Brasil sob uma ditadura do judiciário? Não vou dizer isso, não. Boa tarde, Juca. Boa tarde, todo mundo. Eu não acho que é ditadura do judiciário, não. O mundo inteiro está em tempos difíceis, né? Não só o Brasil. Nós estamos vendo no mundo inteiro uma mudança da linguagem política para uma linguagem muito mais violenta, uma linguagem mais agressiva. Isso se reflete tanto nos foros internos quanto nos foros internacionais, né? A troca de mensagens entre chefes de Estado, que nós vimos no outro dia naquele entrevero que houve na Casa Branca, lá no Oval Office, não é aquilo que alguns anos atrás se esperaria, né? E isso, claro, também se reflete na linguagem das instituições. As instituições, elas têm que reagir, né, ao meio ambiente em que elas estão inseridas, que elas são destinadas a regular, né? Então, sem dúvida nenhuma, muitas coisas que a gente vê hoje o Supremo Tribunal Federal fazer, né, não seriam comuns em outras épocas. E às vezes isso também gera algumas perplexidades às pessoas que estão acostumadas aos parâmetros normais de governança institucional. Mas eu acredito que o Supremo tenha dado, dentro dos cânones legais e constitucionais até agora, não vejo aí como a gente possa dizer que o Supremo se tornou uma instituição autoritária. Nós estamos dentro de um Estado de Direito, os ministros respondem, inclusive, ao Senado Federal, se for o caso, né? Nós temos instrumentos processuais para contestar os atos dos ministros. Então, eu não vejo isso como, vamos dizer, um momento de anormalidade institucional. Talvez até possa se ver como tentativa o inverso, porque me parece claro que há um discurso na extrema-direita brasileira querendo que as eleições de 2026 consagrem um Senado com tal maioria que permita cassar mandatos de ministros do STF, numa reprodução mais ou menos do que se dá na Hungria. Estou viajando ou isso faz sentido? Não, faz sentido sim, eu não tenho dúvida nenhuma que há muitos atores políticos hoje colocando na pauta uma forma de reagir àquilo que eles entendem que sejam excessos dos tribunais. Agora, a grande maioria desses políticos não são juristas, né? Não são pessoas que conhecem a linguagem dos tribunais. A verdade é que nós temos, desde o início do governo Fernando Henrique Cardoso, desde o início do governo Bolsonaro, um cenário de confronto permanente do Executivo e hoje do Legislativo com o Supremo Tribunal Federal. Não há mais, parece, uma aceitação ampla
de que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e é quem tem a última palavra em termos de constitucionalidade, ou seja, dizer se uma lei é constitucional ou não é constitucional, se o Congresso está se portando constitucionalmente ou não está se comportando constitucionalmente. Isso faz parte de um sistema de checks and balances, né, que o Brasil adotou a partir de uma tradição lockeana americana e que é do papel normal dos poderes se fiscalizarem. O Supremo Tribunal Federal, sim, ele detém, naquilo que diz respeito à Constituição, detém o poder de realmente limitar os outros poderes quando eles atravessam a linha daquilo que ele entende que é constitucionalidade. E acontece que hoje nós temos um Congresso que parece não estar, em boa parte, aceitando essa regra do jogo, né? Achando que ele sim deve ter um poder total, como num sistema, vamos dizer, anglo-saxônico antigo, né? Parliament can do no wrong. O Congresso nunca erra. E isso sim, me parece, que seria uma outra expressão de autoritarismo. Quer dizer, estamos falando no seguinte, que quem está acusando o STF de cometer excessos são exatamente aqueles políticos que se notabilizaram por cometer excessos, né? Seja em suas expressões do tipo não te estupro porque você é feia, vou matar os petralhas, me basta um soldado e um capitão e um jipe para fechar o STF. São os que cometem os excessos que estão acusando o STF de cometer excessos. Nós temos uma situação muito curiosa. Os que cometem excessos verbais hoje ficam batendo no peito de que isso é liberdade de expressão, né? Que o Supremo estaria violando a sua liberdade de expressão. Como se esse tema não tivesse sido visitado pela história em outras vezes, né? Lembrando que o Julius Streicher, por exemplo, né, que era o editor-chefe da revista nazista Der Stürmer, né, foi condenado à morte precisamente pelos excessos verbais que ele cometeu, e isso, depois da Segunda Guerra Mundial, pelas nações civilizadas, democraticamente civilizadas, né, pelos excessos que ele cometeu agredindo os judeus e difamando os judeus. E com isso contribuiu sensivelmente para a agressão e até para o extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma também, né, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, né, no caso Mille Collines, né, também condenou à prisão o diretor da rádio porque ele tinha um programa em que ele convocava os Hutus a cometerem massacres contra os Tutsis. Portanto, não é toda e qualquer expressão de opinião ou qualquer tipo de convocação verbal que se insere dentro de um conceito de liberdade de opinião. A liberdade de opinião, ela serve para fortalecer a democracia plural, né? Ela serve para fortalecer uma sociedade dialógica em que as pessoas conversam umas com as outras, olhando olho a olho no mesmo nível, né? E não de uma pessoa se colocar acima da outra, querendo ser dona da verdade e agredindo aquele que ele entenda estar errado porque não comunga com a sua absoluta verdade, né? Isso sim, isso é autoritarismo, isso é antidemocrático. Discurso de ódio não está protegido em lugar nenhum do mundo sob o manto da liberdade de expressão. Ministro Aragão, num país em que, em regra,
as pessoas reclamam da lentidão da justiça, a justiça que tarda é a justiça que falha. Os prováveis réus por tentativa de golpe estão reclamando da celeridade com que este processo está correndo, embora já faça 2 anos que ele esteja correndo. Faz algum sentido alguém reclamar que a justiça está sendo feita rapidamente? Não, não faz sentido. Mas veja bem, existe rápidos e rápidos. Tá? Primeiro que eu não acho que a justiça está agindo rapidamente. Tá? Levando em consideração que os fatos a que se refere a denúncia são de 2023, do início de 2023, e nós estamos já no final do primeiro trimestre de 24. Né? Portanto, dizer que isso é rápido, eu acho que é um exagero. Eram fatos extremamente graves e demoraram mais de 1 ano para serem denunciados ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, não tem nenhuma rapidez nisso. Onde teve rapidez, isso sim, foi quando o senhor Moro, né, resolveu julgar o recebimento da denúncia do presidente Lula da Silva, né, lá em Curitiba, às pressas, para que ele pudesse ser impedido de se candidatar em 2018. Quando o Tribunal Regional Federal, ainda no recesso do judiciário, fez questão de rejeitar o recurso, o habeas corpus de Lula contra a denúncia. Então, ali sim houve um excesso, porque ali nós tínhamos uma justiça em recesso ainda, não tínhamos os meios processuais para impugnar aquela decisão para o Superior Tribunal de Justiça, porque seus ministros não estavam trabalhando, né? Então, ali sim, ali você tinha uma coisa claramente armada para exatamente ele não poder recorrer a tempo. Já agora, não se pode dizer a mesma coisa. Os acusados tiveram 1 ano inteiro para se preparar a tudo isso que está vindo, porque essas investigações, elas foram demoradas. Eles foram chamados, os advogados foram intimados, houve inquirição de testemunhas, houve interrogatório deles na polícia, né? E agora está dentro do curso normal, vindo então o recebimento da denúncia. Eu não vejo o Supremo Tribunal Federal nisso fazer algo de errado, tá? Procedimentalmente. Claro que para quem é acusado, quanto mais tempo e tiver culpa em cartório, quanto mais tempo demorar, melhor. Mas, aliás, para quem está acusado e não tem culpa em cartório, quanto mais rápido, melhor. Tá? Porque, precisamente, gostaria logo de se ver livre desse abacaxi. Né? Então, quem está querendo protelar é porque, no fundo, está imaginando que a decisão não lhe será favorável, né? Então, essa eu acho que é a grande distinção. Ministro, ainda voltando um pouco a esse tema demagógico da acusação de estarmos vivendo sob uma ditadura, nós que vivemos já na vida adulta sob uma ditadura, sabemos que se fôssemos a um veículo de comunicação e chamássemos a ditadura de ditadura, seríamos imediatamente presos. Hoje a gente vê em diversos veículos de comunicação, diversas pessoas acusando o Brasil de viver sob uma ditadura. Enfim, encontramos a ditabranda? Não, eu acho que é o seguinte, não estamos com nem ditabranda nem ditadura. Nós estamos vivendo, sim, o momento mais democrático que o Brasil viveu desde a sua independência, que é o regime sob a Constituição de 1988, na Constituição Cidadã. Nós tivemos, vamos dizer assim, uns intervalos de democracia dentro
desse regime de 1988, com o golpe contra a presidenta Dilma, que levou ao vice-presidente a assumir o governo de forma ilegítima, e tivemos também 4 anos de permanente confronto do executivo contra os outros poderes que não se submetessem aos delírios, aos desmandos do executivo, né? Então, esses sim são períodos de, vamos dizer, de uma certa excepcionalidade, mas com a volta do presidente Lula, eleito, ainda que por uma maioria mínima de 1,8%, mas eleito, proclamado presidente, tomado posse regularmente e tratando os outros poderes com o respeito que eles merecem, num verdadeiro diálogo interinstitucional, nós voltamos à normalidade democrática. Mas tem aqueles que não se conformam. Tem aqueles que não se conformam porque não queriam que o presidente Lula voltasse. E queriam, sim, dar um outro rumo à política do país, ainda que fosse por uma ruptura, ainda que fosse pela força. E é disso que nós estamos cuidando agora. Entre esses está a figura do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que acaba de anunciar um período de licença na Câmara Federal para permanecer nos Estados Unidos, porque receoso que lhe caçem o passaporte, que ele venha a ser preso. Ele que ameaçava fechar o STF com um soldado e um capitão e um jipe. O Procurador-Geral da República, Gonê, manifestou-se contra a possibilidade de caçar o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Coubesse ao senhor essa decisão, faz sentido pensar em caçar o passaporte de Eduardo Bolsonaro? Olha, caçar o passaporte de qualquer brasileiro que esteja no exterior é um ato muito complicado, né? Porque torna-o imediatamente deportável e isso, de certa forma, é um ato de violência pessoal, né? Para você poder caçar o passaporte de uma pessoa e forçar com isso a sua volta ao país, lembrando que foi isso que se fez há tempos atrás com aquele, como era o nome, aquele senhor lá que trabalhava com Collor de Mello e foi preso lá na Tailândia? O PC Farias. PC Farias. PC Farias estava na Tailândia, num hotel, né? Como o Brasil não tem acordo de extradição com a Tailândia só extradita quem tiver acordo, o que fez? Foi o embaixador do Brasil acompanhado da autoridade imigratória para o quarto do hotel do PC Farias, né? E pediu o passaporte dele. PC Farias mostrou o passaporte. O embaixador imediatamente cortou o canto do passaporte, que na linguagem internacional é a invalidação do passaporte, e entregou para a autoridade de imigração o passaporte invalidado. Com isso, a autoridade de imigração pediu ao PC Farias que o acompanhasse até o aeroporto, porque ele seria deportado. E já botaram ele diretamente no avião da Varig, na época, com destino a São Paulo. Veja, isso é uma violência. É uma violência que tem direito internacional. Porque uma coisa é extradição, outra coisa é deportação. Você forçar uma deportação, porque você não vai conseguir uma extradição, é uma violência, porque você está confundindo institutos com destinações bem diferentes e está, de certa forma, fraudando o direito do titular do passaporte, né? Então, eu tenho muito cuidado com isso. Eu acredito que, enquanto não houver nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, ele está livre de ficar no exterior o tempo que ele quiser. Agora, vejamos uma coisa. Se ele estiver lá, em princípio, para provocar um incidente diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, hoje isso não mais recai sob a tutela penal, tá? Porque acabou a Lei de Segurança Nacional.
Na época da Lei de Segurança Nacional, existia um tipo específico disso, que é precisamente fazer conluio com o Estado estrangeiro contra os interesses soberanos do Brasil. Tá? Mas a lei que hoje defende o Estado democrático de direito, que foi a lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, não prevê um tipo específico disso. Né? Então, teoricamente, isso que seria tratado pela literatura como crime de alta traição não existe no Brasil, porque não está legislado. Né? Então, em princípio, Eduardo Bolsonaro está livre a fazer nos Estados Unidos o que ele bem entender, né? Se ele ofender alguma pessoa com isso, se ele praticar outros tipos de crime nessas suas tratativas, aí ele evidentemente estará sujeito à lei brasileira, como qualquer brasileiro está sujeito à lei brasileira por crimes cometidos no exterior. Isso, nosso Código Penal, artigo 9º, ele prevê isso. Então, atualmente não há uma razão jurídica, enquanto não se aplicava o artigo 312 do Código de Processo Penal com uma prisão preventiva dele, não há uma razão jurídica para ele caçar o passaporte. Perfeito. Está mais do que explicado. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Eu converso com o ex-ministro da Justiça no Brasil, converso com o professor de Direito Internacional pela Universidade de Brasília, Eugênio Aragão. Ministro, no dia 25 há o julgamento que provavelmente transformará em réus aqueles que tentaram o golpe no dia 8 de janeiro. Quando é que a gente terá uma decisão? No próprio dia 25? É no dia 26? Isso pode se estender? Como é esse rito? Olha, veja a situação. Com o recebimento da denúncia, o próximo passo é a instauração da instrução criminal. O recebimento da denúncia ele pode eventualmente ser interrompido por algum ministro que queira pedir vista. O que eu acho que não vai acontecer, por uma razão muito, muito simples. Todos os ministros estão com acesso direto aos autos. Ele está no sistema. Os ministros estão consultando esses autos. Portanto, não há razão de um ministro ter alguma dúvida no dia do recebimento da denúncia e, com isso, pedir vistas. Mas isso pode acontecer dentro do debate que ocorrer no meio desse ato processual, de alguma dúvida surgir no ar e algum ministro, então, pedir vista. E, nesse caso, se interrompe o julgamento e ele volta uma sessão, provavelmente na sessão seguinte. Não acredito que o presidente vá deixar isso ficar muito tempo parado, até porque há uma expectativa de uma decisão o quanto antes, por todos os envolvidos. Mas eu acredito, sim, que nós... Está correta a determinação de que esse julgamento se dê apenas na primeira turma e não no plenário? Olha, isso daí, dentro da tradição regimental do Supremo, isso variou ao longo do tempo. Tá? Teve um momento em que todos os processos, isso quando eu entrei na Procuradoria era assim, todos os processos originários do Supremo Tribunal Federal em matéria criminal eram julgados pelo Pleno. Depois, quando veio o mensalão, depois do mensalão, por conta do tempo que o mensalão tomou do Supremo Tribunal Federal, houve uma decisão de se jogar para as turmas o julgamento dessas ações penais. Voltou-se ao Pleno, né, pouco depois, quando houve uma certa normalização do ritmo, isso foi na pandemia, uma normalização do ritmo
de julgamento por videoconferência, pelo fato também de que se admitiu também as sessões virtuais. Então, isso aliviou, então permitiu-se a volta para o pleno. Mas agora, há pouco tempo, de novo, atrás, exatamente pela quantidade enorme dos processos que envolvem o dia 8 de janeiro, o Supremo voltou a determinar que, por norma regimental, que voltassem as turmas. Portanto, temos vamos dizer, uma prática do Supremo que é bastante variável, para não dizer tortuosa, em relação a esse assunto. Eu acredito que o melhor seria que fosse o pleno, por uma razão muito simples, porque já houve vários casos do 8 de janeiro que foram julgados pelo pleno, nesse mesmo contexto, nesse mesmo fato. Portanto, seria bom que, por uma questão de isonomia processual, todos os réus fossem julgados pelo mesmo colegiado, e não que um fosse julgado por um colegiado mais, vamos dizer, que fosse fracional do colegiado que julgou os outros, né? Isso poderia levar a discrepâncias de entendimento. Então, o correto seria isso. Mas eu entendo também, por outro lado, essa preocupação do Supremo de não sobrecarregar o pleno, porque o pleno ele julga matérias que são politicamente muito sensíveis e ele está hoje novamente sobrecarregado, né? Então, por conta disso, ficou na turma. Eu não vejo que isso seja feito para se obter um efeito A ou B, né? Eu não acho que, saindo da primeira turma para o pleno, que necessariamente nós teremos situações profundamente contrastantes, né? Eu só acho que seria bom a gente manter uma isonomia. Mas, enfim, foi a decisão que o Supremo tomou, é legítimo que assim seja. Ele tomou essa decisão regimentalmente. Estou eu aqui fazendo o papel do advogado do diabo, ministro Aragão, ao lhe perguntar se tem razão aqueles que criticam penas excessivas dadas a pessoas que são absolutamente ignorantes, que estavam ali na Praça dos Três Poderes fazendo atos bárbaros, porém fruto da sua ignorância, porque escreveu com batom na estátua da justiça e tal, e 17 anos e 14 anos, penas às vezes maiores do que de assassinos, de traficantes. Faz sentido esse tipo de crítica? Olha, primeiro, para eu fazer um tipo de crítica dessa, eu tenho que conhecer o processo de cada um, né? São 600 acusados na primeira leva, né? Eu não conheço esses processos para dizer se houve ou não houve um excesso em cada um. Mas agora, se a gente olhar as circunstâncias dos fatos, elas são de extrema gravidade, porque uma coisa é eu ser um pichador de rua e dar uma pichada na estátua da Justiça do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é eu pichar a estátua dentro de vamos dizer, de um dolo específico, né, de querer realmente colocar em ruínas as instituições democráticas e apoiar um golpe de Estado, né? São, vamos dizer assim, ânimos muito diferentes que devem ser levados em consideração na hora da dosimetria da pena, né? Não é a mesma coisa, não se trata de um mero pichador. Agora, como é um ato, vamos dizer, como a defesa dos prédios atacados envolveu realmente a prisão de muita gente, é sujeito estar ali que estava meramente fazendo um selfie para colocar no Instagram, né, que foi preso na hora que estava fazendo o selfie dele, né? Mas eu suponho que nas denúncias que foram apresentadas, né, que ali haja
a individualização da conduta e que o fazedor de selfie não tenha levado a mesma pena daquele que estava engendrando um golpe dentro do, vamos dizer, dentro do comando das Forças Armadas, né? O senhor diria, ministro Aragão, e eu ouço muita gente de conhecimento jurídico dizer que Jair Bolsonaro já cometeu nesse período atos de obstrução de justiça que justificariam uma prisão preventiva dele? Olha, a prisão preventiva, ela cabe em 4 casos, mas o que interessa para nós são 3, né? Se há um risco da pessoa se evadir do distrito da culpa e, portanto, com isso tornar o cumprimento da futura pena impossível, se a pessoa estiver interferindo na formação da prova, portanto, estiver ameaçando, por exemplo, testemunhas, né? E o terceiro é se a liberdade daquela pessoa representa um risco à ordem pública, porque ela pode voltar a delinquir, né? Eu não vejo, digamos assim, um padrão de conduta muito diferente de Bolsonaro hoje do que daquelas condutas que ele praticou ao longo do seu governo e que o levaram a ser agora posto à frente da justiça. Ou seja, para mim, há um contínuo nas atitudes dele. Ele não mudou em nada as atitudes dele. Se aquelas atitudes que ele teve de agressão ao Estado de Direito, de agressão às instituições, foram tidas como suficientemente graves para a instauração de um inquérito policial, é evidente que a continuidade nessa mesma senda dessas condutas também são, portanto, o mesmo tipo de transgressão de que ele está sendo acusado. E se ele continua nessa linha de transgressão, me parece sim, é um caso de se garantir a ordem pública por meio da prisão preventiva, né? Isso que seria feito em tempos normais, né? Agora, nós estamos lidando com um caso politicamente muito sensível. Talvez por isso que até agora o Supremo Tribunal Federal tenha agido com extrema parcimônia, né, de não querer, vamos dizer, espanar o parafuso, né, e mantê-lo, deixa ele falando, porque daqui a pouco a gente vai cuidar do caso dele, né? Prender Bolsonaro, vamos dizer, se fosse entendido como uma atitude arbitrária, poderia gerar tipos de comoção social que talvez não interessem às instituições da democracia. Então, e aí que eu queria... eles, talvez por isso não fizeram isso. Mas, digamos assim, que a motivação há. Eu queria muito ouvir a opinião de um jurista da sua formação sobre isso. Eu costumo dizer, ministro Aragão, que eu sei um pouco de direito por osmose, porque meu pai foi procurador de justiça. Mas eu não sei nada. Eu apenas revia com ele textos de pareceres dele e ficava na minha cabeça, entre parênteses, Opcite Nelson Hungria, Opcite Nelson Hungria. É uma coisa que eu tenho de garoto, de juventude. Bom, aquela imagem que meu pai vendia assim para mim com absoluta sisudez, da justiça surda, cega e muda, ela é apenas um idealismo, não é? Porque a justiça não se faz sem levar em conta a política. A justiça é feita de seres humanos. A imperfeição é própria de todo ser humano. Mas o ser humano tem bronca, tem paixões, tem amores, né? Tem desprezo. Isso faz parte do ser humano. É claro que o que se busca, na medida em que se estatuem leis processuais,
códigos de ética, normas disciplinares, na medida do possível, impedir que essas vicissitudes contaminem o exercício da função pública. Mas impedi-lo por completo é impossível, né? Porque todos nós temos nossos limites emocionais, né? Por exemplo, eu pego um caso como o Nardoni, né? Eu dei um parecer uma vez no caso Nardoni sobre um aspecto processual mínimo. Era apenas porque o Ministério Público tinha dito que o casal Nardoni, que os Nardoni tinham praticado fraude processual ao alterar a cena do crime. Eu disse, olha, isso não é fraude processual. Fraude processual só existe depois que a prova esteja assegurada. Enquanto a prova não está assegurada pela polícia, é claro que o autor do crime pode alterar a cena do crime. Se não, você seria, vamos dizer, você consideraria fraude processual sempre que o bandido não entregasse o revólver fumegante para a polícia, né? Então, não é assim que se trata a fraude processual. Então, eu disse que não, que fraude processual eles não tinham praticado. E eu levei uma saraivada de críticas por causa disso, perdi, claro, no STJ. E ali eu mesmo fiz essa reflexão, disse, olha, eu não tenho dúvida nenhuma que esse casal Nardoni, quando ele chegar no júri, ele já está condenado, né? E quando ele fizer apelação, ninguém vai aceitar uma apelação dele. E quando for para o STJ, também vai estar condenado, né? Então, há situações que você olha assim que você vê que a condenação de alguém é igual 1 mais 1 igual a 2, né? Não tem para onde fugir. Ninguém tinha dúvida, né, de que em Nuremberg a grande maioria dos acusados seria levada à forca, né? Até, no final das contas, muitos se surpreenderam que foram só 12 os que foram levados à forca. Houve quem fosse absolvido, né? Como, por exemplo, o Schardt, que tinha sido presidente do Banco Central da Alemanha, e houve aqueles que foram condenados a 5 anos, outros a 10 anos e outros a 20 anos. Né? Nem todo mundo foi para a forca. Isso talvez mostrar equilíbrio, mas normalmente o que você espera em certos contextos é sim, vai haver, a decisão vai ser essa, né? Tá. E infelizmente isso é uma verdade, quer dizer, normalmente o juiz, ele muitas vezes ele toma uma decisão já na sua primeira leitura do processo, ele forma a sua convicção e depois o resto é apenas um procedimento de pensamento dos pedaços de prova para confirmar aquela sua tese, né? E aquilo que não confirma a sua tese é tratado a latere, né? O Ministério Público faz isso, o juiz faz isso e até a defesa faz isso. Até a defesa faz isso. A defesa, ela também busca aquilo no processo que interessa para fortalecer a sua tese de inocência e busca ignorar, né, os indícios que vão na direção oposta. Perfeito. Né? Vamos explorar um pouco mais isso no próximo bloco. Até já. Converso com o ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, o professor de Direito Internacional, Eugênio Aragão. Por essa sua resposta no final do bloco anterior, pela decisão já tomada no sentido de que não haverá impedimento de nenhum ministro, como os acusados pediram que o ministro Zanin, o ministro Zanin, o ministro Flávio Dino e, evidentemente, o ministro Xandão fossem colocados como
sob suspeição, não deveriam se dar por impedidos de participar do julgamento. Não paira nenhuma dúvida que todos, ou a esmagadora maioria, será transformada em réu. A partir daí, o que se pode esperar? Porque se fala que as sentenças sairão ainda antes do Natal deste ano. Qual é a sua expectativa para o andamento destes processos? Olha, até pelo fato de que eu sou um advogado, né, eu tenho que acreditar que haverá quem provavelmente seja condenado, quem seja absolvido. Assim como em Nuremberg houve também aqueles que foram absolvidos, né? Ou seja, por mais grave que sejam os fatos que sejam tratados, isso não significa passar a régua em todo mundo. Eu não acho que haverá simplesmente uma condenação em massa, né? Ou pelo menos que as condenações todas serão, vamos dizer, no topo, né? Vamos dizer, da dosimetria, né? Eu vejo que haverá, enfim, casos mais graves, casos menos graves, até porque, pelo que eu li da denúncia, há partes da denúncia que são muito específicos, há parte da denúncia que eu vejo que, vamos dizer, as descrições das condutas não são suficientemente claras, né? Então haverá muito debate ainda ao longo do processo. Quer dizer, vão ser ouvidas muitas testemunhas. Essas testemunhas darão agora seus depoimentos de uma forma bem diferente do que na polícia, porque na polícia estavam muitos deles, às vezes, com receio da exposição, outros estavam com receio de que eles fossem tragados para o lado dos acusados. Agora, como o processo está mais estabilizado, me parece que as testemunhas elas terão, vamos dizer, uma posição mais livre para falar, né? Na frente de um juiz é sempre mais fácil de falar do que na frente de um delegado, né? Então vamos ver o que vai dar, o que vai ser confirmado, o que não vai ser confirmado. Para fazer justiça tem que se, sobretudo, levar em consideração que cada um responde por aquilo que fez, ou seja, as condutas têm que estar individualizadas, né? Tem que haver uma ampla defesa, portanto, cada um tem o direito de esgotar todos os meios de tentar demonstrar a sua inocência. E, sobretudo, também, nós não podemos permitir que as práticas de alguns contaminem um juízo sobre a prática de outros, porque, afinal de contas, a pena não deverá passar daquela pessoa, do inculpado. Portanto, você não pode estender a pena de uma forma genérica. Eu tenho muito receio disso, de todo mundo ser engolido no mesmo balaio, quando há situações diferenciadas. Então, ministro Aragão, ameaças são puníveis? Porque tem essa discussão também. Não, mas no máximo que houve ali foi uma ameaça de golpe. O golpe não se consumou, portanto não há que condenar ninguém, porque ameaçou. Bem, o caso, para mim, parece óbvio. Se tivesse consumado, nós não estaríamos aqui os dois conversando. Provavelmente estaríamos presos, né? Porque teria prevalecido um golpe, né, na democracia brasileira. Mas como que é o trato dessa questão? Qual é o limite de tratar uma ameaça? Ameaça é punível, sim. Né? E toda ameaça é um constrangimento ilegal. A ameaça é sempre uma forma de você constranger uma pessoa a dizer ou a fazer o que ela não gostaria de dizer ou fazer, né? Então, é punível, há crime de ameaça, mas é um crimezinho no nosso Código Penal desse tamanho, não é o crime de ameaça. Agora, o crime de ameaça, a ameaça, quando ela vem acompanhada do intuito de subverter as instituições democráticas, nessa situação,
a ameaça, elas têm já a conformação de ser vamos dizer, um concurso de agentes no crime maior. Né? Era uma forma de participação do crime maior. Então, aí a coisa muda de figura. Né? Aí a coisa muda de figura. E pode ser grave, pode ser extremamente grave. Agora, a ameaça em si, por si só, ameaça é um crime de ameaça. Agora, o que eles estão querendo muitas vezes dizer? Não, mas na verdade nós não partimos sequer para a tentativa, nós ficamos apenas na mera cogitação, né? A nuda cogitans, né? Como se diz, o conatus remotus, e que isso no direito penal não é punível. Cogitar a morte de alguém, não, por mais que seja moralmente condenável, não é um fato penalmente relevante. Isso é verdade, mas veja bem, há aqui claramente atos preparatórios, reuniões para discutir se há ou não há golpe, são atos preparatórios de um golpe, não é uma mera cogitação. A mera cogitação é no plano individual, dentro da minha cabeça. Dentro da minha cabeça eu acho que ainda quem manda sou eu, não é isso? Mas saiu da minha cabeça. Eu externei para outras pessoas, eu busquei fazer outras pessoas concordarem comigo. E só não consegui porque, independentemente da minha vontade, né, outras pessoas não seguiram, né, eu posso já ter saído do plano da cogitação para o plano da tentativa. E aí a tentativa é punível. O que, na sua avaliação, tem de tão grave nas 300 páginas do relatório? Nas quase 300 páginas. Olha, mais grave para mim é a reunião entre comandantes de força do alto comando, tá? Em que ali eu acho que o Brasil escapuliu, foi por pouco, porque tivemos verdadeiros democratas, patriotas, que logo desde o início disseram: nós não vamos participar disso. Né? Foi o que salvou. Né? Mas ali realmente é onde se chegou no ponto mais alto da tentativa do golpe. Foi por um triz. Né? E isso eu acho que deverá ser levado em consideração quem colaborou para esta reunião ocorrer e quem falou dentro dessa reunião. Me desculpa a irreverência, ministro. O senhor diria que merece um PowerPoint? Não merece PowerPoint, porque eu acho o seguinte: um PowerPoint é sempre um pré-julgamento, não é isso? Um PowerPoint é uma forma de você fazer tábula rasa da presunção de inocência. Né? Tá. Mas é um instrumento de inteligência legítimo. Você, dentro das suas confabulações, fazer tabelinhas, fazer organogramas, fazer fluxogramas, não tem nada de errado. Agora, você fazer um PowerPoint para apresentar ao público, para dizer: esse daí fez isso, esse fez aquilo, esse fez aquilo outro, aí você já está fugindo da seara do devido processo legal para a justiça espetáculo. E é tudo que a gente não quer fazer. Caso Jair Bolsonaro venha a ser condenado à prisão, ele terá direito à prisão especial? Ele será preso num quartel, não numa penitenciária? Ele corre o risco de perder a patente? São coisas distintas. Né? Primeiro, se a prisão ele terá, da mesma forma como o presidente Lula, seus 580 dias, ele ficou em prisão especial. Eu acredito que o que se aplica para um se aplica para outro. Quanto a perder a patente, isso aqui já é da seara da Justiça Militar. Ou seja, o Ministério Público Militar vai ter que, na Justiça Militar, cuidar dessa, vamos dizer, que nós chamamos expulsão desonrosa das fileiras do Exército, porque ele praticou um crime gravíssimo. Né?
E pode, eventualmente, isso pode principalmente se aplicar aos militares da ativa. Bolsonaro, eu acho mais complicado, porque Bolsonaro ele é da reserva, né? E ele não praticou esse crime enquanto militar, portanto, não é um crime militar, não é uma falta militar, portanto, não acho que a justiça militar tenha algum tipo de competência em relação a ele. Agora, aos militares que estavam ali servindo na ativa, esse sim. Ministro Aragão, mas o caso de Jair Bolsonaro não é exemplar do ponto de vista da nossa complacência? Ele não foi expulso como deveria ter sido expulso do Exército quando tramou atos terroristas no Rio de Janeiro. Ele não foi cassado quando, no voto dele pelo impeachment contra a presidenta Dilma, ele fez o elogio a um torturador. Não há elementos suficientes aí para a gente ter a consciência do monstro que se pariu nesse país? Com certeza, e eu acho que por isso ele deve responder. Porém, a aposentadoria dele, a pensão dele, o benefício previdenciário dele, isso diz respeito a uma situação passada que não diz respeito mais a esse momento. Se ele tivesse um cargo público hoje, ele poderia perder esse cargo público. Alguém que pratica um crime desse no exercício de um cargo público e ele é um funcionário de carreira, alguma coisa assim, ele pode perder esse cargo. Mas eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, se uma pessoa que é um militar que pertence à reserva e que praticou um crime numa função civil já fora da atividade militar, se ele, por isso, ele vai perder a sua aposentadoria militar. Como derradeira pergunta por hoje, ministro, lhe peço todo o poder de síntese, porque nós temos 1 minuto. O senhor teme que, diante de uma sentença que condene Jair Bolsonaro à prisão, haja um clima de conflagração no país? Não, eu entendo que não. Eu acho que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, assim como o presidente da República, são pessoas que estão hoje, vamos dizer, buscando um diálogo interpoderes. Eu acho que cada um sabe o que deve fazer. O Supremo Tribunal Federal terá sua decisão respeitada. Isso é o mais importante neste momento para a República. Se o Congresso vai brigar por uma anistia, cada um faça aquilo que entenda que está dentro do seu âmbito de atuação. Eu entendo uma anistia contra uma decisão que acabou de ser proferida por um tribunal. Eu entendo que a anistia dessa seria uma intromissão indevida na independência de outro poder, e não seria uma anistia dentro de um contexto histórico, como foi a anistia em 1978. Né? Ali era um contexto histórico. Agora não, seria uma anistia para tirar a pena de uma pessoa que acabou de ser condenada. Né? E aí, evidentemente, é um desvio do Instituto. Quinta-feira estaremos de volta, 21h, só aqui na TVT. Agradecendo demais a aula que tomamos deste verdadeiro professor, Eugênio Aragão. Lembre-se, é preciso confiar e fiscalizar, sempre.